Preparados para mais uma aula de arte e cultura? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um cartão bem bonito para vocês poderem presentear quem vocês mais gostam. Ó, na verdade são dois cartões, ó, esse daqui e esse daqui, ó. Um com essas flores azuis, chamada miosotis, e esse daqui que são algumas folhagens. Bom, a gente vai pintar os dois ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, no primeiro procedimento, a gente vai prender a folha na placa. Ó, a folha ela era inteira, era assim, depois eu dividi no meio. Então eu prendi a folha dos 4 lados com aquela fita, como eu sempre faço em toda aula. E achei o meio da folha para poder também traçar uma linha, né, dividindo o meio da folha e prendendo a fita também. Porque depois, na hora que eu tirar a fita, depois de pintado, vai ficar, ó, essa margem em volta. Vocês conseguem ver que fica branquinho, assim, ó. Olha que acabamento bonito que dá. Tá vendo? Esse tá mais visível porque tem um fundo, ó. Então essa margem branquinha ficou porque era o espaço que a fita prendia a folha. Então primeiro a gente prende essa folha na placa. Uma coisa que é importante, para fazer esse cartão, a folha ela é de gramatura 300. Então quando vocês forem na papelaria, vocês peçam folha para aquarela de gramatura 300, que é o que normalmente eu tenho usado aqui nas aulas, porque ela é mais grossa, então ela aceita melhor a quantidade de água que a gente coloca na folha, tá? Então, prendi a folha de todos os lados, aí eu vou começar a minha pintura. Ela tem aquele momento da secagem, então é por isso que eu vou trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Então, vai seguir agora o primeiro vídeo com esse começo da pintura, tá certo? Então vamos lá.
Nessa primeira pintura, no primeiro cartão, vocês repararam que eu dei um fundo antes, né? Usando aquela técnica da aguada. Molhei toda a superfície, coloquei a tinta e fui espalhando a tinta para ficar um fundo inteiro nivelado de uma única cor, de uma única tonalidade. Só que eu tinha que esperar secar, então aí eu comecei o segundo cartão, que não precisou molhar a folha, eu já fui pintando direto, que era para os galhos eles ficarem, as folhas, os galhos eles ficarem bem definidos. Então, aí depois quando eu terminei essas folhagens, vocês repararam que eu usei uma outra tinta, uma tinta branca, que não era aquarela, aquela era uma tinta acrílica, que era para poder dar esse arremate final colocando essas folhas brancas por cima. Se fosse com a tinta da aquarela, ficaria muito suave, muito delicado, ela não apareceria. Por isso que eu peguei a tinta acrílica para poder fazer isso. Se vocês tiverem látex branco na casa de vocês, aquela tinta de pintar parede ou tinta de tecido, também dá certo. Então vocês podem finalizar esse cartão, como eu fiz, fazendo essas folhas brancas por cima de tudo, então com a tinta acrílica ou com a tinta látex ou com a tinta de tecido, pode ser que vocês tenham aí na casa de vocês qualquer uma dessas. Então, agora, depois de seco o primeiro cartão, eu vou continuar a pintura, tá certo? Então segue agora o segundo vídeo.
Finalizado então as nossas duas obras, os nossos dois cartões, depois de bem seco, vocês podem remover toda essa fita com muita delicadeza e cortar a folha no meio. Então, eles ficarão assim, como eu já havia mostrado para vocês, certo? Aí vocês estão livres agora para poder fazer um cartão igual a esse, usando esse mesmo motivo, ou criando outros motivos, porque agora vocês também têm uma bagagem de aprendizado, de técnicas que vocês vêm seguindo durante todo esse tempo nessas aulas de aquarela. Então vocês podem fazer um cartão com as rosas, que vocês já aprenderam, com uma paisagem, com outro tipo de flor, com aquelas folhas, né, que eu já ensinei numa outra aula. Fiquem livres e à vontade para vocês criarem um cartão bem bonito, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, essa foi a aula de hoje e espero vocês então